fácil falar sobre Jerusalém. Primeiro, por sua importância histórica. Para os judeus, ela é o local do templo e capital histórica de Judá. Para os cristãos, local da morte e ressurreição de Jesus. Para os muçulmanos, local da ascensão de Maomé ao céu. Tudo isso faz com que se tenha grande quantidade de informações, muitas delas controversas. Segundo, porque Jerusalém é uma cidade habitada, o que dificulta as escavações arqueológicas, cujos resultados poderiam trazer à luz novas informações sobre a cidade. Soma-se a isso o atual e prolongado conflito político e religioso por disputa de território entre palestinos e judeus. Jerusalém está localizada em torno de 750 metros acima do nível do mar e entre dois vales, o Rinom ao oeste e ao sul e o Cedron ao leste, que separa a cidade do Monte das Oliveiras. Da Jerusalém antiga, temos poucas informações. Nas cartas de Amarna, século XIV a.C., há uma referência a uma cidade chamada Urushalim, governada pelo rei Abdu-Reba, que escreve ao faraó pedindo ajuda para combater os Habirus. Gênesis 14 faz menção a uma localidade de nome Salém, que era governada pelo rei Melquisedeque, e que muitos acreditam tratar-se de Jerusalém. A primeira referência segura encontramos no livro de Josué. Ali relata a conquista de Jerusalém, quando Josué derrota uma coligação de 5 reis, entre eles o rei Adonisedeque, de Jerusalém. Apesar que em Josué 15, os jebuseus continuam habitando a cidade. Mais tarde, em 2 Samuel, capítulo 5, Davi toma Jerusalém dos jebuseus e faz dela o centro do seu reinado, prova de que Jerusalém não pertenceu desde sempre a Judá. A aparente fácil conquista de Davi pode indicar a pouca importância que Jerusalém tinha naquela época. De fato, a Jerusalém do tempo de Davi, localizada fora da atual muralha da cidade antiga, era muito pequena. Não passava de uma aldeia de 3 ou 4 hectares. Jerusalém só adquiriu importância depois da destruição da Samaria pelos assírios em 722 ou 721 a.C. Nesse período, Jerusalém passa em pouco tempo de uma aldeia de 1.000 habitantes a uma cidade de 15.000. Atualmente, no moderno Museu de Jerusalém, junto ao Museu dos Manuscritos de Qumran, tem uma interessante maquete da cidade que auxilia bastante na compreensão da Jerusalém desse período. Por volta de 701 a.C., Ezequias, rei de Jerusalém, se rebelou contra o domínio assírio. Foi então que Ezequias construiu a forte muralha com pedras que chegam a alcançar 7 metros de espessura. Para essa época, Ezequias também cavou o túnel de 513 metros para trazer água da fonte de Guiom para dentro da muralha da cidade, até o reservatório de Siloé. O túnel foi escavado na rocha em forma de S, começando simultaneamente pelas 2 extremidades. Uma inscrição encontrada no interior do túnel relata o momento emocionante do encontro dos 2 grupos de escavadores.
Descoberto por Edward Hobson em 1838, o túnel encontra-se aberto hoje em dia para visitas. Em 587 a.C., Jerusalém foi completamente destruída por Nabucodonosor e sua população foi deportada para a Babilônia. A cidade ficou, então, abandonada por um período de 50 anos, quando foi novamente reconstruída juntamente com o templo, pelos judeus que voltaram do exílio. Herodes o Grande, que reinou de 38 a 04 a.C., reconstruiu a cidade, construiu um templo novo, a fortaleza Antônia e um palácio para si, cujo local é hoje identificado com a atual cidadela. Ainda é possível ver com clareza as pedras de estilo herodiano na base da construção. Durante a Guerra Judaica, 66 a 72 d.C., Jerusalém foi novamente invadida e saqueada e o templo destruído, desta vez pelo general romano Tito, em 70 d.C. Em 132 a 135 d.C., aconteceu outra rebelião contra os romanos, esta liderada por Bar Koba, e novamente Jerusalém é conquistada e os judeus são expulsos da Judeia. Em 313, o imperador Constantino legaliza o cristianismo, proporcionando a peregrinação em massa de cristãos aos lugares sagrados da Terra Santa. Igrejas são construídas por toda parte, mosteiros surgem nos desertos e Jerusalém volta a se expandir como no tempo de Herodes o Grande. É o chamado período bizantino. Em 636, a Palestina é conquistada pelos árabes, comandados pelo califa Omar, sucessor de Maomé. Jerusalém se converte então num centro de peregrinação muçulmana. A cidade é embelezada e a peregrinação cristã é permitida, até 1009, quando o califa louco Hakim começou uma perseguição violenta aos cristãos e muitas igrejas foram então destruídas. A situação piorou quando, em 1071, os turcos seleucidas tomam Jerusalém e as peregrinações cristãs são proibidas. Esta situação resultou num forte apoio da Europa à proclamação da Cruzada pelo Papa Urbano II em 1095, para libertar a Terra Santa e recuperar o controle das rotas comerciais do Oriente. Em julho de 1099, os cruzados tomam Jerusalém com um grande massacre de muçulmanos. Voltam então as peregrinações da Europa e cresce o investimento na cidade com construções. Mas o domínio europeu não durou muito tempo. Em 1187, os cruzados são derrotados por Saladino, cuja dinastia se mantém no poder até 1250, quando a Palestina é invadida pelo Egito. Os egípcios permanecem aí até 1517, quando Jerusalém cai em poder das mãos dos turcos otomanos. É nesse período que Solimão, o Magnífico, construiu as atuais muralhas da Jerusalém Antiga. Atualmente a cidade está dividida em 4 bairros: o bairro muçulmano, o maior, o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro armênio. A muralha sobre a qual boa parte se pode caminhar contém 7 portões. O
Portão de Damasco, Portão de Herodes, Portão de São Estevão, ou Portão dos Leões, o Portão Dourado, Portão de Idum, ou Portão dos Detritos, o Portão de Sião, o Portão de Jafa e o Portão Novo. A área externa, junto ao Portão Dum, onde se pode ver muitas escavações antigas, é onde se encontrava a pequena cidade de Davi. O edifício que sobressalta aos olhos assim que se chega a Jerusalém é, obviamente, a Cúpula da Rocha, ou Mesquita de Omar, construída sobre o monte do templo, ou o Haram HaSharif. Vista do Monte das Oliveiras, à esquerda da Cúpula da Rocha destaca-se também a Mesquita Al-Aqsa. A Cúpula da Rocha, ou Mesquita de Omar, é o primeiro grande santuário do Islã e foi construído entre os anos 688 e 691 d.C. pelo califa Umayya Abd al-Malik. Sua construção teria sido em honra à ascensão de Maomé ao céu, depois de sua viagem noturna a Jerusalém. Porém, com este fim, foi construída posteriormente a Cúpula da Ascensão, bem perto dali. Em disputa com os templos bizantinos da época, a Cúpula da Rocha, com sua arquitetura circular matematicamente circunscrita à rocha, impressiona por sua extraordinária beleza. Ela estaria construída sobre as antigas ruínas do templo judaico, que, conforme o livro de Crônicas, estava construída sobre o Monte Moriá, ali onde, em Gênesis 22, Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Inclusive, essa seria, conforme a tradição popular, a enorme rocha que se encontra hoje em seu interior e que lhe confere o nome. Atualmente, devido aos conflitos entre judeus e palestinos, a mesquita tem acesso restrito, permitido somente aos muçulmanos. Na parte sudoeste do Monte do Templo, ou Al-Sharif, encontra-se o Muro das Lamentações, que leva esse nome porque durante séculos os judeus do bairro vizinho vinham aí rezar e lamentar a destruição do templo. Hoje é possível ver aí gente do mundo inteiro, e não somente judeus, fazendo suas orações e deixando entre as pedras do muro seus pedidos. Ao visitante chama a atenção a divisão para se chegar ao muro. A parte sul é restrita às mulheres, que por sua vez não podem entrar na Praça Maior, restrita aos homens. As grandes pedras na parte inferior do muro trazem o estilo de Herodes o Grande, que construiu o muro no ano 20 a.C. Originalmente, esse estilo de pedras continuava até em cima, mas a parte superior foi destruída pela invasão romana em 70 d.C. Esta parte foi restaurada pelos Omeidas no século VII d.C., com outro estilo de pedras. E por último, em 1033, o muro superior foi novamente restaurado depois do grande terremoto de 1033, desta vez com pedras bem menores. Com alguma dificuldade, é possível ter acesso às várias e grandes escavações que foram feitas ao redor do Monte do Templo, incluindo o Muro das Lamentações. As escavações revelam que o muro segue vários metros abaixo do atual nível, o que prova o quanto a área foi aterrada ao longo dos anos. Muitas outras escavações de vários períodos da história da Jerusalém antiga
podem ser vistas no atual bairro judeu. Um peregrino fica um tanto desconcertado ao chegar ao santuário mais importante do cristianismo e encontrar um lugar escuro, apertado e desorganizado. O local é guardado por 6 grupos: católicos romanos, gregos ortodoxos, armênios, sírios, coptas e etíopes. O exagerado zelo resulta em disputas entre os grupos que se vigiam mutuamente com o receio de que um infrinja os direitos do outro. Curiosamente, a chave da porta é guardada por uma tradicional família muçulmana. É difícil saber com segurança se esse é o local da morte e ressurreição de Jesus, uma vez que o local ficou abandonado por quase 3 séculos. Para complicar, em 135, o imperador Adriano mandou aterrar o lugar e construir ali um templo a Júpiter e um santuário a Afrodite. Somente depois de 313, quando Constantino oficializou o cristianismo, é que se iniciaram as peregrinações em busca dos lugares sagrados. No entanto, tudo indica que a tradição cristã guardava a memória desse lugar, que no tempo de Jesus ficava fora do muro da cidade. Tanto que entre 326 e 335, Constantino mandou destruir o templo construído por Adriano e construir em seu lugar a Igreja da Ressurreição. Era uma igreja enorme que foi totalmente destruída pelo califa Hakim em 1009. Parte dela foi reconstruída entre 1042 e 1048 e remodelada pelos cruzados no século XII. Outras reparações e mudanças aconteceram nos séculos subsequentes, até chegar a ser o que é hoje. O monumento atual da tumba de Jesus é do século XIX. Como amostra das controvérsias, saindo da muralha pela porta de Damasco, em direção ao norte, perto da igreja de São Estevão, encontra-se outro lugar que se afirma ser o sepulcro de Jesus. O local é conhecido como a Tumba do Jardim. Pouco popular, os argumentos arqueológicos são ainda menos convincentes. Destaca-se ainda, entre outros, na parte superior da igreja, o que se acredita ser a rocha do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Debaixo do altar grego, há um orifício redondo onde é possível tocar a rocha. Outro objeto que chama especial atenção dos peregrinos é o que seria a pedra sobre o qual o corpo de Jesus fora colocado antes do seu enterro. Ela se encontra logo na entrada da igreja e foi mencionada por primeira vez no século XII. A pedra atual é de 1810. No alto da Igreja do Redentor, que fica um pouco mais ao sul, é possível ter uma boa vista de toda a área. A Igreja do Redentor é uma igreja luterana e é a mais nova construída na Jerusalém antiga. Ela foi construída em 1898, conservando o perfil da igreja de Santa Maria dos Latinos do século XI. Sob suas bases, há escavações de construções do primeiro século do cristianismo. Para os peregrinos cristãos, faz parte do itinerário conhecer a Via Sacra, ou seja, o caminho que Jesus seguiu do momento da sua condenação
até o Calvário. Atualmente, o caminho percorre boa parte do bairro muçulmano e termina no bairro cristão. No começo, no período bizantino, os peregrinos faziam, na Quinta-feira Santa, uma procissão do Monte das Oliveiras até o Calvário, sem paradas. Pelo século VIII, já era comum ter várias paradas no percurso do caminho. No século XIV, os franciscanos organizaram a Via Sacra só na cidade, agora já com 8 estações. Os peregrinos europeus levaram essa tradição para a Europa e incluíram mais estações, 14 ao todo. Quando chegavam a Jerusalém, esperavam encontrar todas as estações, de forma que, com o tempo, elas foram incluídas também em Jerusalém. Ou seja, o processo se deu de modo inverso, da Europa para Jerusalém. A cidadela é uma das construções mais antigas de Jerusalém. Tudo indica que foi ali que aconteceu o julgamento de Jesus por Pilatos. A cidadela fica junto à porta de Jafa, na parte oeste da cidade. Ela já é mencionada durante a dinastia Asmoneia de João Hircano, 134 a 104 a.C., que construiu ali um palácio real ampliado por Herodes o Grande. Ainda é possível ver as grandes pedras herodianas na atual construção. Durante o domínio romano, o procurador, que tinha a sua sede em Cesareia, costumava estabelecer-se ali durante as grandes festas em Jerusalém. Parece que esse foi o caso na condenação de Jesus. No ano 70 depois de Cristo, após a vitória romana contra os zelotes, o general Tito estabeleceu ali a 10ª Legião Romana. Nas guerras dos séculos seguintes, a cidadela foi destruída e reconstruída mais de uma vez. A atual forma consta ser do século XVI, sendo obra do sultão otomano Solimão o Magnífico.